Olá, meus amigos, principalmente meus alunos de História. Tem gente que não gosta de História, mas é muito importante a gente saber das coisas que aconteceram até para a gente tomar opinião. Se falou muito do Dia da Consciência Negra para cá, sobre o racismo estrutural ou não aqui no Brasil. Antes da gente tomar qualquer opinião, é preciso a gente conhecer a história do Brasil. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas informações. A colonização brasileira no Brasil explorou a mão de obra escrava, todo mundo sabe disso. Talvez você não saiba a quantidade de escravos negros que chegaram aqui no Brasil advindos da África. Para você ter ideia, em algum momento a população negra era superior e muito superior à população branca. Entre esses negros que vieram da África, nós tínhamos professores, engenheiros, príncipes, pessoas alfabetizadas, porque alguns, se não a maioria, eram muçulmanos, e eram preciso alfabetizar-se para ler o Alcorão. E todo o processo colonial e de império, nós tivemos a escravidão. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura. Por quê? Porque a política brasileira era dominada no Império por uma aristocracia fundiária e escravocrata, que dificultou quanto pôde o fim da escravidão. Primeiro terminaram com o tráfico para não terminar com a escravidão. Depois deram liberdade aos escravos de 60 anos para não acabar definitivamente. Depois deram liberdade aos nascidos filhos de escravos para não acabar com a escravidão, até que, pela pressão interna dos próprios escravos e dos filhos dessa aristocracia, que tinham ido para a Europa e já tinham visto, a mão de obra assalariada com um novo modelo, um modelo moderno, e também pela pressão externa dos países que já tinham abolido a escravidão e queriam que isso acontecesse em todo o mundo. O fato é que o processo de libertação dos escravos era, nesse momento, irreversível, mas não por boa vontade. Os escravos libertos, e eu quero dizer que o problema dos negros no Brasil, fora a escravidão em si, que já é um problema muito grande, é um trauma terrível que atravessa gerações, mas pela culpa brasileira como Estado, ele começa aí. Porque os escravos libertos depois da Lei Áurea, eles não encontraram lugar no mercado de mão de obra livre, pois esse espaço já estava ocupado pelos europeus, que tinham vindo para o Brasil incentivados pelo próprio governo brasileiro para trabalhar. Porque o governo brasileiro achava que tinha que embranquecer a mão de obra, porque seria mais produtivo se assim o fizesse. Imagine que isso gera uma dívida histórica quase que impagável. Os negros que foram libertos, então, acabam indo para os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem que se conformar com os trabalhos menos desejosos, e com salários mais baixos, e morar nas periferias das cidades, nas favelas e nos morros. Surge então uma classe social bem definida, que ela tem cor, a cor negra, ela é pobre, ela não tem instrução e é notadamente discriminada, separada da sociedade
seja por sua religião, pelos seus costumes, pela sua cultura em geral. Essa exclusão, que é social e é racista, ela acaba por gerar, sim, a violência que a gente conhece hoje, e daí surgir novos preconceitos contra os negros. Eu entendo que isso é uma dívida histórica que nós temos. Entendo que os processos afirmativos, eles devem ser realizados enquanto essa dívida existir, certo? Eles não podem durar para sempre, porque ser humano é ser humano independente da sua cor. Mas enquanto a gente não for uma sociedade que possa ver no outro apenas um ser humano, a gente tem que continuar assim com as políticas afirmativas, porque isso é uma dívida que nós temos, que o Estado brasileiro tem, que a sociedade brasileira tem. Então, antes de falar sobre o racismo no Brasil, ou negar o racismo no Brasil, acho bom a gente conhecer a história, para que a gente não esteja falando besteira no lugar de um consenso ajuizado. E você? O que você acha disso? Você acha que o Brasil tem racismo ou não? Você acha que os negros são tratados de forma igual, seja na lei, seja no acesso à lei, ou mesmo pela sociedade em geral? Faça um texto com os seus comentários. É muito importante para nós. Essa é a atividade que eu vou pedir para vocês para esta semana. Ok? Obrigado, um abraço. Deus salve todos.